bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos a mais uma sessão dessa comemoração aos 20 anos da Feira do Livro de Ribeirão Preto. Um prazer para mim estar aqui hoje, à noite, conversando com a Lilian Rosa sobre identidade. Agradeço a organização do evento pelo convite. E, Lilian, para a gente começar nosso debate sobre identidade, né, eu li o seu texto, que vai estar disponível para todos, e achei que a gente tem que, a partir do texto, transcender. Então, eu resolvi começar, talvez, por algo que aquilo que a gente tem, que a gente aprende desde a escola, como sendo o lugar onde estão definidas as palavras, né? Então, eu peguei um dicionário desses de escola, tá? Peguei do meu filho, do Pedroca, e marquei aqui nele o que está escrito com a palavra identidade, né? Segundo o dicionário do Wise. E a identidade aqui está dito assim, substantivo feminino, conjunto das características próprias e exclusivas de um indivíduo. 2, consciência da própria personalidade. 3, o que faz uma coisa seja da mesma natureza que outra. Então, como é que a gente parte daí e vai para essa nova significação de identidade nos tempos atuais? Antônio, muito obrigada por ter aceito o convite, Fundação Feira do Livro, SESC, obrigada a todos. Antônio, não dá para falar de identidade sem falar de diferença. Desde que somos muito pequenininhos, a primeira pergunta que nos vem à cabeça, a primeira dúvida é: quem sou eu? E quando eu te pergunto quem é você, a primeira resposta que você me dá, quando eu te pergunto o que é você, a resposta vem rápido. Eu sou humano. Né? Parece que a resposta vem quase que de imediata. Mas quando eu te pergunto quem é você, a resposta não vem fácil. Logo de imediato, já há uma tendência a nos caracterizarmos pelas nossas identidades pessoais e as identidades coletivas pelas quais nós navegamos ao longo da vida. Então eu logo respondo: eu sou a Lilian. E aí o interlocutor pode me perguntar: mas Lilian? Sim, a Lilian, Lilian Rosa. Só aí eu já dei 2 representações de identidade atribuídas, o nome que me deram e o sobrenome que vem da minha família. Então já tem uma coletividade embutida. Mas Lilian, quem é você? Se a pergunta continuar, você vai dando respostas ligadas muito mais às identidades coletivas nas quais você está inserido e que te atribuíram uma série de características que te permitem se relacionar com essa comunidade, que te permitem ter acesso, chave de acesso a essa comunidade. Então eu respondo: olha, eu sou a Lilian, eu sou gestora, sou historiadora, sou professora, sou mãe da Helene e da Vitória, sou amiga da Sandra, da Adriana, da Luísa, filha da Célia, do Aguinaldo, e aí vou. Nesse processo de autoidentificação, eu estou sempre usando o outro para me autoidentificar. Na diferença em relação ao outro, no olhar que eu tenho para o outro, eu me identifico. E aí, eu amarro a questão. A minha identidade não existe se não houver, então, a diferença em relação ao outro. A minha colocação em relação àqueles que diferem de mim. Dessa forma, eu vou me autoconhecendo e me autoidentificando, num processo de transformação contínua, de aceitar as identidades e as representações que me atribuem e de rejeitar algumas delas que me são atribuídas. Assimilo algumas, rejeito outras, ou, como diria o Bauman, posso também adotar as chamadas identidades de guarda-roupa. Aquelas que eu escolho por um breve momento, vou pendurando naquela identidade os meus problemas. Né? Então, num momento eu sou torcedor de futebol e coloco ali toda a minha raiva ou todo o meu amor, toda a minha paixão. Num outro momento eu sou defensora de uma causa e ali penduro todas as minhas angústias, todo o meu ser, né? Toda a minha paixão, e vou trocando de identidade como troco de roupa, que é uma característica que o Bauman trabalha muito nessa modernidade líquida, nessa identidade que está sempre se transformando nesse processo de aceleramento do tempo, aceleração do tempo. E o livro, particularmente esse texto de identidade, eu fiz questão de deixar livre. É um ensaio, é uma grande reflexão. E essa reflexão, eu começo a pensar em identidade há alguns anos atrás. Eu sou historiadora,
E como historiadora eu tenho me dedicado há muitos anos a pensar a questão das políticas públicas, a questão das identidades, mas pelo prisma da política. E nessa discussão eu cheguei, pensando sobre gestão de cidades, eu cheguei na questão da comunidade. E pensando como que as pessoas podem desenvolver senso de comunidade. Então, a partir da reflexão sobre coletividade, eu passei a pensar a identidade. Que parecem coisas antagônicas, mas ao contrário são complementares. Não há como fazer parte de uma coletividade, não há como fazer parte de uma comunidade, se você não tem autoconhecimento, se você não tem com clareza a sua autoidentificação. Identidade é pertencimento? Vou tomar uma aguinha que você viu que estou engasgando. Isso. Eu diria que identidade não é pertencimento, mas ela não existe sem ele. Porque o pertencimento tem a ver com relações. Quando você pertence, você estabelece relação com outra pessoa, com um determinado grupo ou com um determinado lugar. As relações de pertencimento elas podem variar a partir da atribuição de sentido. Mas, sem sombra nenhuma de dúvida, não há identificação sem pertencimento. Quando você nasce, você já nasce no seio de uma família, seja ela da estrutura que for, da formação que for. Naquela família você já começa a construir laços. Laços que vão, aos poucos, construindo a tua identidade coletiva, como parte daquele primeiro grupo, daquela primeira coletividade, mas vão também pelo exercício da diferença, por isso não dá para falar de identidade sem falar de diferença, pelo exercício constante do estranhamento da diferença, eu vou me auto-identificando, vou consolidando o que eu sou e tendo cada vez mais certeza do que eu sou, mais consciência de quem eu sou. Nesse processo, eu estabeleço laços fortes de pertencimento com aquelas comunidades nas quais as minhas relações são mais verdadeiras e são mais participativas. E aí dá para fazer um contraponto com a identidade de guarda-roupa, que o Bauman fala muito. A identidade de guarda-roupa é aquela com a qual você não tem laços de pertencimento que foram construídos de maneira co-criadora, de maneira ativa. Naquela comunidade onde a sua participação é ativa e onde você tem um papel fundamental na sustentação, porque veja, qual é o processo de relação de sentido de comunidade e identidade? Quando você é pertencente a uma determinada comunidade, e veja, não tem que ser uma só, muito pelo contrário, né, esse processo é fluido, você pertence a muitas comunidades ao mesmo tempo, você assume a responsabilidade de sustentar essa comunidade em um determinado momento. Dar a sua parcela de responsabilidade nessa sustentação. Mas, num outro momento, essa comunidade também precisa sustentar a sua individualidade. Ela não pode apagar a sua individualidade, senão massifica. Né? E existem alguns estudiosos que chegam a dizer que igualdade e identidade, elas não caminham juntas. Porque partem do princípio que igualdade é massificação. Mas é o contrário. Quando você parte do princípio que igualdade é igualdade de direitos, é igualdade de acesso, é igualdade de escolha, e isso, no Estado democrático, deve significar igualdade, e nisso tudo dando igualdade de condições de sobrevivência e dignidade humana, a igualdade, para existir, é fundamental que exista a diferença, que exista a diversidade cultural, a diversidade de identidades, para que essa variedade de perspectivas mantenham a criatividade do ser humano, que é o cerne do que é ser humano. Quando eu perco essa diversidade, eu perco essas identidades múltiplas, eu perco essa diversidade e, nesse momento, a democracia fica ameaçada. E como é que fica esse processo de construção de identidade? Você falou aí sobre você ter certeza de pertencer, né? Frente a uma situação que a gente tem hoje, já falando um pouco de fluidez de novo, você sabe que eu sou físico de formação, né? Então de fluidez eu gosto, pois é. Então, aquelas instituições ou
conceitos, preconceitos estabelecidos que estavam muito bem definidos até, sei lá, meados do século passado, por exemplo, hoje passam por um processo de transformação, né? Religião, valores sociais, gênero, né? Então, a construção de identidade parece que não está tão apegada, então, com essa certeza, porque nós não temos essa certeza nem dessas instituições que uma vez, né, que outrora eram muito consolidadas, muito bem definidas, mas que hoje estão num processo de transformação também. E isso aparentemente gera inquietação, gera agonia, não sei, ou sofrimento, não sei, que a gente pode colocar assim. Ou seja, como construir... Sofrimento psíquico mesmo, né? Como construir uma questão a de saúde identidade, mental. isso em cima de valores que estão mudando, não sei se mais rapidamente, talvez mais rapidamente do que a gente nunca viu na história, né? Antônio, tem um autor que é muito conhecido, que é o Stuart Hall, ele fala que nós vivemos uma crise de identidade. Mas eu parto do princípio que a gente só vive uma crise de identidade hoje se nós acreditamos que em algum momento a identidade já foi fixa. E eu, particularmente, não comungo dessa ideia de que existe uma identidade fixa, uma essência fixa que não se transforma nunca. Como historiadora e, portanto, deliciosamente apegada ao tempo, né? Porque tempo é o meu objeto de estudo, o que eu posso dizer para você é o seguinte, o tempo é psicológico, o tempo está em nós. No momento em que o tempo se acelera, e isso é um fato, né? Está se acelerando porque a nossa vida se acelerou, fomos nós que aceleramos psicologicamente o tempo, com todos os afazeres que a gente traz para o nosso dia a dia, e aí as nossas 24 horas se transformam em inexplicavelmente 12, né? Porque somem, acabam. E já houve uma época em que o tempo era marcado pelo sol, pelo sino da igreja, pelo tempo da colheita. E as minhas experiências vividas eram as mesmas experiências dos meus pais, as mesmas experiências dos meus avós e dos meus bisavós. Então, as experiências se transformavam muito lentamente, de maneira que era quase imperceptível, dando a sensação de que as identidades, tanto coletivas quanto individuais, eram quase que imutáveis, né, cristalizadas. Com o processo de revolução industrial, a virada do século, a chegada da tecnologia e divisão do trabalho e tudo mais que a gente já está cansado de saber, o tempo se acelerou. Né? O tempo se acelerou. Ao se acelerar, essas mudanças vieram de roldão, como uma tempestade. As experiências que eu vivo hoje não são as experiências que eu vivi ontem. Não é nem as experiências da minha mãe ou da minha avó. Eu não consigo viver na minha única vida experiências comuns que eu vivi há 5 anos atrás. 5 anos atrás e hoje, olha o quanto o mundo mudou. Eu não consigo comungar dessas mesmas experiências. Basta olhar 5 meses atrás, né? Não, não é. Então, anos, né? Não, a pandemia, né? Uma quebra de paradigmas. No momento em que, porque são as experiências que geram expectativa. Se eu tenho experiências duradouras, se eu reconheço em mim as experiências de minha mãe, de meus avós e de meus tataravós, eu lanço para o futuro um horizonte de expectativa de filho, neto, bisneto, vivendo as mesmas experiências, e me dá a sensação de identidade imutável. No momento em que a minha experiência não é a mesma da minha mãe, e não é nem mesmo a minha experiência de adulta, o meu tempo de expectativa, o meu horizonte de expectativa se encurtou. Se encurtou. Quando ele se encurta, eu tenho dificuldade de planejar. Com dificuldade de planejar vem a dúvida. A dúvida, a incerteza, a angústia. Será que o que eu sou hoje vou ser amanhã? Por quê? Porque o que, na verdade, está mudando com muita velocidade são as identidades atribuídas. Então, eu estou aqui atribuindo uma identidade para o Antônio. O Antônio é um homem elegante, ele é físico, se coloca bem na cadeira, extremamente inteligente. Eu estou te atribuindo. Se você vai aceitar ou não essa atribuição que eu estou te dando... Essas aí eu vou aceitar, tá? Tá. Foram de presente, hein? Foram de presente. Se você vai aceitar ou não, se você vai assimilar ou não, tem muito a ver com as experiências que você viveu e a construção de um horizonte de expectativa que você tem de futuro. E
o encurtamento desse horizonte de expectativa é que está causando essa angústia que você comentou, é que está causando essa sensação de crise de identidade. Mas eu olho para isso tudo, Antônio, e não vejo uma crise de identidade. Eu vejo um campo de batalha de identidades, né? Eu vejo múltiplas identidades que eram escondidas, estavam invisíveis, abaixo do que o Castle chama de identidade legitimadora, aquela que sobe ao poder e, por meio das políticas públicas, acaba gerando uma homogeneização de processos, e essas identidades vulneráveis, minorias, ficam na invisibilidade. O que está acontecendo é uma multiplicidade, é um emergir, é um sair das sombras dessas múltiplas identidades que foram reprimidas durante muito tempo e que agora estão ganhando luz, né? Foi tirado o véu da escuridão e elas estão ganhando luz. Isso dá uma falsa sensação de incerteza, mas são dois lados de uma mesma moeda. Do lado de cá eu tenho essas identidades de resistência, que eu falo bastante no capítulo, que são aquelas que se seguram nas suas características próprias para formar um grupo coeso e lutar por seus direitos, lutar por seu lugar ao sol, conquistar políticas públicas, o que é extremamente legítimo. Para não falar, por exemplo, as etnias indígenas, se elas não conseguirem se fortalecer, e aí eu vou abrir um parênteses, o caso da Constituição de 1988. Os povos indígenas nunca aceitaram essa atribuição de identidade. Indígenas. Por quê? Porque eles são Kauá, eles são Kayapó, né? Eles são Turuna, eles não são indígenas, né? São etnias variadas. Nós temos mais de 200 línguas indígenas no Brasil, isso porque outras 1000 foram extintas, né? Para falar por baixo. Mas, para conseguir o seu espaço, conseguir se organizar em termos de resistência durante o processo constituinte em 1988, eles aceitaram a atribuição do termo povos indígenas, mesmo não se auto-reconhecendo como tal, né, como povos indígenas, mas aceitaram porque entenderam politicamente que na arena de luta das identidades, e aí eu volto a reafirmar, a identidade, o campo das identidades é o campo de batalha do dia a dia, né, das relações sociais, aceitaram para conseguir o seu lugar ao sol, conseguir direitos e dignidade como seres partícipes desse Brasil. Esse foi um exemplo aí da identidade e resistência. Mas no momento em que elas se organizam, no momento em que essa multiplicidade emerge da diversidade cultural, que é característica do ser humano, não é à toa que a Unesco considera a diversidade cultural tão importante quanto a economia, a alimentação, para a garantia da paz no planeta, né? É fundamental. Garantir a diversidade, a garantir a dignidade, a garantir a própria essência do que é ser humano, né? Mas no momento em que essa diversidade ganha luz, sai da escuridão, ela causa do outro lado uma reação. Aquelas identidades que se consideravam cristalizadas, que se consideravam legítimas, consideravam as suas características imutáveis e a sua percepção do que é ser grupo, quando eles começam a sentir-se ameaçados, formam-se os bolsões de conflito. E aí aqueles que caracterizam a sua identidade menos pelo autoconhecimento e mais pela projeção no próprio grupo, então, para mim, o mundo que eu quero viver tem que ser o mundo do meu Deus, tem que ser o mundo da minha pátria, tem que ser o mundo da minha língua, tem que ser o mundo da minha propriedade, da minha ideia de propriedade. E todos aqueles que não compartilham comigo da minha ideia de Deus, da minha ideia de propriedade, da minha ideia de família e da minha ideia de mundo, eles estão ameaçando a minha identidade. Veja, nesse ponto, aquilo que deveria ser caldeirão de criatividade passa a ser caldeirão de conflito. Passa a ser caldeirão de conflito. Porque o outro deixou de ser aquele com quem eu tenho que aprender, o outro deixou de ser aquele
que navega comigo, com diferentes opiniões, mas comunga comigo de um objetivo comum, que é o objetivo de ter qualidade de vida, que é o objetivo de ter um país bom para se viver, e deixou de ser o outro, no sentido de ser parceiro de jornada, para ser o inimigo. Aí conecta com uma outra palavra que vai ser discutida essa semana, que é a intolerância, né? Tá? Nesse caldeirão, nessa mistura né? Se você não exerce, então, a tolerância, você não consegue construir, talvez nem a sua e nem a do outro, né? Identidade, acredito. Quanto que você acha que se deve a essa contribuição do outro na construção da identidade? Quanto que é seu, quanto que é do outro? Poxa, Antônio, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque uma das questões fundamentais é que nós nos construímos no olhar do outro. Né? Nos construímos no olhar do outro. Se nós acabássemos de nascer e fôssemos colocados num quartinho escuro e crescêssemos ali sem nenhum relacionamento, possivelmente cresceríamos sem consciência de nós mesmos. Então, esse estranhamento com a diferença, com o outro, é que faz com que eu olhe para mim mesmo. E aí, ao olhar para mim mesmo, eu me reconheço e me construo como ser humano. Por isso é tão importante os espaços de convivência, por isso é tão importante espaços públicos, espaços de estranhamento, espaços de debate, por isso é tão importante a democracia, onde se proporciona esse processo de diálogo, onde eu digo o que eu penso, você diz o que você pensa, e ambos podemos sair com uma ideia diferente, um pensamento diferente, ou você com a minha, ou eu com a tua, ou nós dois sem nenhuma. Né? Mas destituindo da tendência que nós temos de colonizar o outro. Né? Por não me compreender exatamente, por não ter solidez naquilo que eu acredito, eu quero colonizar você. Quero que você pense igual a mim. Porque, ao pensar igual a mim, eu não tenho que me estranhar, eu não tenho que aprender. Eu convivo numa bolha, e aquela bolha é meu lugar de conforto, é minha zona de conforto. Agora, da pergunta que você me fez, da questão da tolerância, quando eu falo nas minhas aulas de direitos humanos, eu falo sempre para os meus alunos o seguinte: tolerância a lei já exige, certo? Então ninguém vai bater palminha para você se você for tolerante. Você não fez mais do que a lei manda e é a tua obrigação. Vamos para o próximo passo? Vamos ter respeito. Porque o respeito não está na lei. Né? Então o respeito é uma questão ética. Faça porque é o certo a fazer e não porque estão te obrigando a fazer. Né? Então penso, e aí eu gosto sempre de voltar na Revolução Francesa. Quando a gente fala em igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, e traz isso para o campo dos direitos humanos, vamos pensar que igualdade, que era aquela primeira fase, em igualdade de direitos. Conseguimos a igualdade. Veja, quando eu digo conseguimos, nós estamos falando de sociedade ocidental e alguns grupos, não estou falando da humanidade inteira. Né? Mas conseguiu-se um certo nível de igualdade de direitos, de igualdade de acesso, de educação pública, ok. Vamos para o próximo passo. O próximo passo seria liberdade. Conseguimos, temos uma democracia, às vezes para lá, para cá, pendurando, caindo, subindo, mas temos uma democracia que nos garante liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Qual que é o próximo passo? Fraternidade. Hoje, quando a gente discute direitos humanos, a gente se pergunta o seguinte: não está na hora da gente passar para a terceira etapa e começar a discutir fraternidade? Mas aí alguns filósofos dizem o seguinte: mas espera aí, fraternidade não é compatível com igualdade. Engodo, é compatível. Quando você pensa que fraternidade não é compatível com igualdade, é porque você imagina igualdade como aquela igualdade pensada no século XIX pelos socialistas clássicos, aquela igualdade utópica, todo mundo igual. Não, nós estamos falando de igualdade de direitos, igualdade de acesso, igualdade de escolha, igualdade de oportunidade para todos. Isso não é incompatível com fraternidade. E por que eu falei disso? Porque a identidade, ela está exatamente nesse passo, nesse terceiro passo, que é o passo da fraternidade. Quando a gente pensa em fraternidade, o que é fraternidade? O que você pensa em ser fraterno? Que é fundamental para aprender a viver em comunidade. O ser humano fraterno, ele precisa ser harmônico.
ele precisa aprender a viver em harmonia. Quando você pensa no nosso corpo, as nossas muitas células com funções diferentes, elas são harmônicas. Cada uma está no seu lugar, cada uma sabe o que fazer e atuam harmonicamente para o nosso corpo fazer o que ele faz. Quando nós vamos transpor isso para o campo da sociedade, quando você não se conhece, não sabe quem você é, não sabe o que você é e qual o seu papel dentro da comunidade, você não pode ser harmônico. Você é desarmônico, você é uma célula desarmônica dentro do corpo, provocando doença, provocando conflito, provocando desinteligência dentro daquela comunidade. Aí você vai me responder, então é fundamental para ser fraterno ter identidade? Parece até paradoxal, né? É fundamental. Porque se o meu processo, se eu não me autoconheço, eu não me autorresponsabilizo. E se eu não me autorresponsabilizo, como eu posso conviver em comunidade de maneira harmônica, nas quais as trocas são saudáveis, nas trocas elas não são desiguais, né? E eu sou um ser humano ativo e colaborativo com o lugar que eu vivo. Não um ser humano desarmônico e que provoca mais doença social do que saúde social. Eu não sei se eu te respondi. Não, sim. Sobre o processo de construção da identidade, ainda assim, a gente percebe, né, principalmente do texto aqui, do seu texto, que esse é um processo também em mutação, né, ou em transformação. A construção da identidade, então, ela é ad eternum, assim, a gente não vai chegar, né, então eu nasço, as coisas vão sendo construídas a posteriori, dentro dos laços familiares, as experiências pessoais, e ao longo da minha vida eu vou revendo vários desses aspectos da minha identidade. Então a gente tem algo como uma identidade que é o núcleo, o core, que essa fica melhor definida ao longo da vida inteira, e uma camada em volta que vai mudando, ou ela muda como um todo? Se o processo de construção é ad eterno, isso gera muita insegurança, né? Ou seja, eu parto da convicção, então, de que eu vou morrer sem saber exatamente qual é a minha identidade. Eu não consegui construí-la, ou não. A insegurança advém da minha própria dificuldade de me relacionar com o outro, né? Porque, para a construção de... Não quer dizer... Eu sou múltipla de identidades. Se eu olhar para mim mesma e me conhecer, eu vou saber que eu acordo Lilian e termino Lilian com o mesmo nome no final do dia. Mas essa Lilian, ao longo do dia, ela assumiu vários papéis. E nos vários papéis que ela assumiu, ela teve que usar características diferentes e identidades diferentes. Todas elas permeando o meu ser. Então, mas então existe um core, eu estou fazendo com alusão os físicos que estão acompanhando, que estão pensando no modelo atômico ainda. Então existe um núcleo, né, um core, que é aquele, vamos falar, de mais difícil modificação da sua identidade, porque você vai acabar preservando por mais tempo, e uma camada em volta, que essa é mais flexível, ou mais, né, suscetível às influências da mudança dos tempos mesmo, né? Tá certo? Então... A resposta, para eu te dar essa resposta, Antônio, eu tenho que escolher de que lugar eu vou falar. Então, por exemplo, se eu falar do ponto de vista, eu até brinco no livro, Lilian, escorpiana, mãe, espiritualista. Então vamos lá. Se eu for dar essa resposta para você do ponto de vista antropológico, da antropologia cultural, eu vou dizer que não tem essência imutável, né? Que essa essência imutável é inexistente e que a própria característica da identidade é a característica da transformação. Por quê? Porque se eu me relaciono constantemente com as diferenças, constantemente eu vou promover um processo de autotransformação. Então, se eu te responder do ponto de vista antropológico e mesmo do ponto de vista da história, não, eu te diria, certamente, é a posteriori. Ela é construída e não atribuída, né? Não é fixa, não dada, né? Agora, se eu te responder do ponto de vista espiritualista, né, do ponto de vista o que é a essência do homem, e se essa essência é uma essência, vamos falar espiritualista de uma forma mais global, né? Mas no século XIX discutia-se essa questão da identidade. Se o meu ser, o meu eu,
está ligado a uma divindade maior, está ligado a um ser divino maior, a uma centelha desse ser divino, então ela é fixa. Porque esse ser divino é o sinônimo do atemporal, é a ausência de tempo. Se tem ausência de tempo, tem ausência de transformação. Tá? Então, nesse caso, o divino, Deus, ou a divindade, quer seja ela que você acredite, ela é atemporal. Se ela é atemporal, ela não tem transformação, ela é basicamente essencial. Agora, se o Deus é absoluto e o homem é o relativo, né? Aí vamos pensar filosoficamente, porque aí a gente já viajou na maionese, já foi para a filosofia, né? E o homem é o relativo, o que sobra de mim de imutável é só a parcela que eu tenho do divino, que é essa essência e toda essa volta, todo esse caminho, né, da humanidade, que esse caminho para Deus é um caminho de transformação, enquanto essa essência fica preservada. Veja, depende de onde eu falo, depende de que lugar social eu falo e depende de que base sustenta o que eu acredito. Agora, eu particularmente, a Lilian gosta da ideia de que a identidade ela é uma transformação constante. Como trabalhar com isso sem gerar insegurança? Se conhecendo muito bem. Porque não é porque ela está em transformação constante que eu tenho que ser bipolar. Né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Estar em transformação constante significa aprender constantemente. Não deixar de ter uma postura de aprendiz. Estar aberto o tempo todo para novas possibilidades. E não me fechar em copas numa determinada característica ou atribuída ou auto-atribuída que me defina. Porque pode me fechar para experiências que vão me transformar num ser humano melhor, mais colaborativo, mais cooperativo. Tem alguns autores que a gente trabalha no Instituto Paulista de Cidades Criativas que discutem a teoria U. E uma das coisas na teoria U que eu mais gosto é aquela que diz o seguinte: você não aprende se você não abandonar o paletó da crítica, né, se você não abandonar o paletó do medo e o paletó do cinismo. Posso acrescentar, você também não aprende. Aprender é um exercício de ser humilde, né? Porque a primeira coisa para aprender é admitir que não sabe, né? Eu não sei, você me ensina? Isso. E aí é que está. Deixar aquele pedacinho de dúvida sobre quem sou eu é saudável. Porque a partir do momento em que eu deixo esse pedacinho de dúvida sobre quem sou eu estou aberto cada vez mais para me descobrir verdadeiramente, né? Me descobrir como pessoa, me descobrir como cidadão, como membro da minha família, ter relações mais honestas, ter relações menos mascaradas, de fachada, né? Ter menos medo de me expor como ser humano. Enfim. Ô Lília, vamos explorar uma outra faceta aqui que também está no texto, a gente não tocou ainda. A gente falou muito dessa construção de identidade nesse cenário, vamos falar assim, bem local, né? Então, assim, a família, os amigos, essa convivência no seu dia a dia, mas a gente sabe que hoje o mundo é outro, né? Vide nós aqui, tá certo? Então, estamos aqui nesse teatro maravilhoso, vazio, mas se por um lado perdemos o contato com as pessoas, aquele olho no olho, ganhamos a abrangência, porque não sabemos onde é que estamos chegando nesse evento de hoje, né? Muito bem, então como colocar essa questão da identidade dentro deste mundo globalizado, né? Onde você falou da identidade cultural, o que seria identidade cultural hoje, já que nossas crianças estão recebendo informações do mundo inteiro, né? De todas as culturas, de todos os povos, de todas as línguas, se quiserem. Nós também. Então, onde fica essa, né, construção de identidade dentro desse mundo globalizado? Parece que as coisas só se complicam, né? Fica cada vez mais difícil você achar esse fio da meada para construir, né? E, assim, falando principalmente para os jovens, né? Parece que sempre o resultado final é a angústia, né? Eu não veria assim, não. Eu veria sempre como um desafio, uma chance de aprender mais. Mas esse é o outro lado da moeda, né? Quanto mais complicado,
quanto mais fatores envolvidos, porque agora não é só mais a sua família, o clube, o colégio onde você estuda, a universidade, mas é também o que você assiste do outro mundo, é a rede social, não sei de onde. Aumentou o tamanho da esfera de influência, né? E vou além, viu, Antônio? Criou um fenômeno de identidade muito particular do nosso tempo, que são essas identidades midiáticas, né? Essas identidades das mídias sociais, estranhamente e artificialmente construídas. E aí vale a pena discutir uma questão muito séria, porque isso tem relação com tantas coisas, de fake news até as correlações com as pesquisas, tantas outras palavras que tem no livro, as próprias fake news, o googlar, né, essa relação o tempo todo. Mas aí nesse ponto eu queria discutir uma questão que são as bolhas, né? Essas bolhas de mídias sociais que são formadas. O indivíduo que vai para essas mídias sociais e começa a interagir com pessoas que pensam igual a ele, e isso é motivado pelos algoritmos das mídias sociais. Aquele que aparece fortuitamente, né, cai de paraquedas e fala alguma coisa diferente do que ele pensa, logo é expulso a pontapés, né, dos seus canais de mídias sociais, porque eu não quero divergência, eu quero conviver com quem pensa igual a mim, isso é perigosíssimo, né? Vai criando uma bolha. E dentro dessa bolha de mídias sociais, fica uma crença ilusória de que todo mundo no planeta pensa igual a mim. Porque eu convivo numa bolha e dentro da... Igual aquele menino da bolha mesmo, que não podia sair porque era contaminado. O mundo daquele menino é a bolha. Fora da bolha. Portanto, tudo que ele conhece é a bolha, o mundo é a bolha. Né? O mesmo é da mídia social. Tudo que eu conheço é a bolha da minha mídia social. Portanto, o mundo todo pensa igual a mim. Quando eu coloco a minha cara para fora da bolha, ou a bolha explode, eu descubro que tem gente que pensa igual a mim, aí vem a insegurança, aí vem a angústia, aí vem a raiva. Eu não quero negociar com o outro. Eu quero destruir o outro. Porque a destruição do outro confirma que a minha bolha é real. E a bolha para o processo de transformação da identidade, né? Ele para o processo de transformação saudável da identidade. Porque, veja, tem um processo que é saudável, que é esse processo de aprendizado, essa humildade que você disse, de repente eu descubro no mês que vem que eu estava errado sobre algumas coisas sobre mim mesmo hoje. Essa questão terapêutica da vida, né? Se eu não assumo isso, eu não aprendo comigo mesmo, né? Então tem a ver com humildade. Veja, olha para onde a gente já passou, Antônio. Nós já passamos por fraternidade, já passamos por humildade, e é isso mesmo. Agora, esse é o processo saudável de transformação das identidades, em que elas se transformam organicamente, naturalmente. Algumas identidades deixam de existir, tanto coletivas quanto individuais, e emergem outras. É um processo natural desde que a humanidade é humanidade. O que não pode é que esse processo ele passe por uma intervenção artificial que acelere a construção de identidades irreais e acelere a destruição de identidades construídas e que garantem a sobrevivência de grupos inteiros. Vou dar um exemplo. De um lado, as mídias sociais e a construção dessas identidades irreais, essa formação de comunidade, porque fica uma sensação de comunidade virtual, mas ela não tem as características de troca que nós observamos numa comunidade real, que é aquela que você tem um objetivo único, mas as pessoas não têm que pensar todo mundo igual, né? Muito pelo contrário, tem que ter uma saudável divergência. Então, cria essa ideia irreal de que eu pertenço a algo. Lembra a história do pertencimento? É a necessidade do pertencer, né? Cria essa ideia irreal do que eu pertenço a algo, mas para pertencer àquele algo, eu tenho que pensar igual a todo mundo. Então, eu mato a minha individualidade para fazer parte de uma coletividade que é muito fluida, né? Ao matar essa minha individualidade, a gente volta lá naquele ponto lá atrás. Lembra que eu falei do senso de comunidade? Tem um momento em que eu preciso sustentar a comunidade, né? E tem um momento que a comunidade precisa sustentar a minha individualidade, senão eu desapareço. Senão eu massifico, fica todo mundo vestido de cinza,
né? Isso não acontece lá na mídia social. Ninguém sustenta a minha individualidade. Só eu sustento a coletividade. Então não tem troca, não é comunidade. Esse é um lado, né, dessa artificialidade, dessa identidade permeada por relações artificiais. Do outro lado, nós temos identidades que foram construídas por séculos e que, para muitos grupos, são a garantia da sua própria sobrevivência. Vamos falar de novo dos indígenas, né? De novo dos indígenas. Quando nós observamos grupos indígenas defendendo que eles têm o direito de aprender a ler e a escrever na sua língua materna, na sua língua. Ok, vamos aprender em português também, mas é o meu direito, como ser humano, aprender na minha língua materna, porque é essa língua materna que ainda dá a ele o sentido de pertencer. Se ele perde isso, ele vai pertencer a quê? Ele não é, ele ainda não se sente, ele não se sente brasileiro, né? E até porque em muitos casos as políticas públicas não os tratam assim. Mas ele perde, ele deixa de falar a sua própria língua, então ele também não é kaiowá. E aí começa a se perguntar quem eu sou. Né? Eu não sou brasileiro, eu não sou kaiowá, qual é o meu nome? Eu falo meu nome em português, eu falo meu nome em kaiowá, como é que eu vou falar? Então são dois lados da moeda. Alguns grupos buscando a identidade por desejo de pertencer, pela angústia desesperada de pertencer a algo, e outros grupos investindo na identidade pela necessidade desesperada de sobreviver enquanto grupo. Né? E o mesmo passa, uma situação similar, você menciona aqui no texto também, com os negros, né? Que também vieram da África no período de escravidão e chegaram aqui e eram qualificados como uma coisa só também, né? Mesmo tendo vindo de diversos países, tribos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. E aqui, o processo com os negros foi diferente dos indígenas, né? Então eles acabaram misturando aqui, mas era similar, também não era uma população só que vinha de um lugar na África para cá, né? Tinha uma diversidade enorme, que se perdeu também, né? A questão dos povos africanos é ainda mais grave. Aliás, é mais grave do ponto de vista identitário. Por quê? Porque além de ter-lhe sido negada a identidade cultural, lhe foi negada a identidade humana. Ele foi coisificado. Então, ele foi duplamente expoliado na sua essência. Ele foi expoliado de sua humanidade, que é a nossa identidade maior. Porque, veja, eu sou ribeirão pretana, eu sou filha da minha mãe, eu sou mãe da Helena, enfim, sou brasileira, mas, acima de tudo, eu sou ser humano. Eu sou parte dessa humanidade que está aí, que precisa sobreviver. Então, eu sou um ser global. Eu tenho uma identidade global e eu preciso entender isso. Aliás, nesses tempos, é fundamental que nós entendamos que nós somos seres globais. Então, eu tenho uma certeza absoluta da minha humanidade. A minha humanidade nunca me foi negada. Portanto, eu nunca duvidei o que eu sou. Ao me perguntar o que você é, vou responder rapidamente, sou humana. Mas aos povos afrodescendentes foi negada a própria condição de identidade humana, né, de coisificação. Daí a forma mais perversa, né, de opressão, que é tirar do ser aquilo que lhe é o direito mais fundamental, que é o direito da dignidade humana. Então, antes disso, lhe foi tirado isso. O próprio direito de dizer se sou ser humano. E, na sequência, lhe tirado o direito à sua identidade. Porque quando ele chega no Brasil, todos os povos, banto, de onde viesse, eles tinham línguas as mais diversas, culturas, a religiosidade era riquíssima. Quando eles chegam aqui, eles são expostos a um ambiente em que olha-se para eles como se fosse um grupo de pinheiros, tudo igual, né? Tudo igual, não. Vamos colocar todo mundo na mesma condição, porque aí a igualdade é desumana. É nesse ponto que a igualdade é desumana. Quando eu uso a igualdade para oprimir e para eliminar, para apagar, para gerar invisibilidade.
dessas identidades que dão sustentação para esses grupos, e aí enfraquece esses grupos, né? Enfraqueceu. De lá para cá, a luta dos povos afrodescendentes é a luta de construção identitária. Identidades que lhe foram roubadas, né? Não foram tiradas, foram roubadas, né? Confiscadas. E onde que eles estão buscando esses elementos para reconstruir as identidades? Nas raízes, na mãe África, né? E nessas raízes começam a emergir, na verdade, não velhas identidades, mas identidades novas. Identidades novas. Porque a partir do momento em que você adota elementos de identidades africanas que emergem nesses grupos, nos grupos, eles são novas identidades criadas num relacionamento, porque está num outro lugar, num outro tipo de comunidade, numa outra experiência no tempo. Né? E o tempo é historicamente... A história é construída no tempo. Né? A história de hoje não é a mesma de amanhã. Então, é um processo contínuo de construção. E, nesse caso, é uma identidade em busca de legitimação. É uma identidade em busca de conquistar o seu lugar ao sol, o seu direito à cidadania, o seu direito à dignidade humana, o seu direito a ter escolha. Né? A gente tem sempre que tentar, pelo que você diz, com esse mundo globalizado, né, com muita... De repente, a gente está convivendo com milhares de pessoas... Mas, no final, nós não estamos convivendo com ninguém, né? Então, assim, tem que se haver preocupação em perda dessa identidade cultural? Você acha que isso é uma ameaça, que é o que pode acontecer? Olha, os padrões vão ser ditados agora por país X, Y, Z, e essa identidade indígena, afrodescendente, isso vai morrer. Acabou, não precisa... Não vamos nos preocupar mais com essas questões locais, porque vamos ter uma massificação global, ou não. Assim, de certo modo, parece que não, porque esses guetos virtuais meio que distinguem todos esses grupos, né? A gente nunca está no mesmo gueto virtual, não está todo mundo no mesmo gueto virtual, né? Existem vários deles, né? Então, não sei, como é que você vê? Essa é uma preocupação? Nós vamos ter uma identidade globalizada ou não? Eu não... Eu vou falar agora da Lilian, que é militante da área de patrimônio cultural. Tá? É fundamental, é urgente a defesa da diversidade cultural. E se eu vivo eu comigo mesmo, não tenho ninguém com quem divergir, consequentemente, eu concordo comigo mesmo o tempo todo. A minha tolerância vai ser baixinha, né? Então, a existência da diversidade é fundamental para a paz no planeta. Porque senão não haverá exercício de tolerância, não haverá respeito. E eu queria fechar dizendo o seguinte, Antônio, talvez o caminho seja a fraternidade mesmo. Porque nessa briga de identidades, se uma identidade vai se legitimar como dominadora ou não, se as identidades culturais conseguem resistir, se vai ter políticas públicas para resistir, talvez a fraternidade, que é esse sentido de fazer parte, de colaborar e de cooperar com uma comunidade, seja a mediação nesse campo de batalha entre as identidades. Ok, Lília. Obrigado. A gente está chegando perto do fim. Eu acho que podemos usar os últimos minutos, Lília, se você quiser, para fazer as suas considerações finais. E passarmos para a discussão da próxima palavra que vem na sequência. Né? Por favor. Bom, eu gostaria de só resumir, Antônio, dizendo o seguinte, quando nós discutimos exaustivamente quais seriam as 20 palavras que resumiriam aí esses 20 anos, e a palavra identidade emergiu, ela não emergiu porque ela é uma palavra nova. Muito ao contrário, a identidade é uma palavra antiga. Mas ela emergiu porque o final do século XX, ele promoveu uma inflação na questão da identidade. E fez com que a identidade emergisse como papo do momento. Né? Então, ou se fala, às vezes você nem sabe que está tratando de identidade, mas é aquele o tema que está em pauta. Quando você fala... A família não será mais como antigamente, né? A religião não é mais como antigamente, as relações não são mais como antigamente. O que você está discutindo aí?
identidade. Então, esse é o papo do momento. E da mesma maneira, quando vocês, olha, é preciso dar condições de preservar a identidade daqueles povos que querem preservá-la. Eu também não posso ser colonizador e desonesto e chegar lá para um grupo de comunidade tradicional e dizer assim, olha, eu vim aqui, sou seu salvador, vou preservar a sua identidade. Não. Cabe ao governo, cabe ao Estado dar condições e políticas públicas para aquela comunidade preservar a sua identidade se ela quiser. Né? Se ela quiser. Senão, naturalmente, aquela comunidade, baseada na identidade cultural, ela vai organicamente deixar de existir. Eu acho que é isso. Okay. Obrigado, Lilian. Eu acho que a gente encerra pensando assim, né? A construção da identidade não tem que ser vista como uma ameaça, e sim como uma oportunidade de crescermos. De criatividade. De sermos diversos e de sermos felizes, né? Então eu termino desejando um feliz aniversário para a Feira do Livro de Ribeirão Preto, nos seus 20 anos. Parabéns aos organizadores pela organização e muitíssimo obrigado, Lilian. Muitíssimo obrigado a todos. Boa noite, até a próxima.